Há alguns domingos eu me propus a falar sobre o profeta Ageu. Disse que ele pregou 4 mensagens, mas eu estou pregando 7. É claro que todas elas baseadas nas mensagens de Ageu. Falei sobre vários pontos, vários momentos na vida do povo. E hoje eu quero falar sobre um ponto muito desafiador para nós. Nós cantamos um hino agora há pouco, Deus dos Antigos, e diz assim, a primeira estrofe: Deus dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. É gostoso cantar sobre os grandes feitos de Deus. Trazer à nossa lembrança os poderosos feitos de Deus. Mas a minha pergunta é a seguinte: você crê mesmo que Deus tem poder para fazer isto? Uma coisa é nós cantarmos, mas outra coisa é nós crermos. É bem diferente. Lemos uma passagem em conjunto, Josué capítulo 3, verso 5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Momento marcante na história do povo de Israel, porque o povo estava na cidade de Jericó. A muralha de Jericó era uma muralha muito grande, mas Deus diz ao povo: santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Ora, o que tem a ver santificação com uma muralha? Mas quando nós lemos a respeito da queda de Jericó, no primeiro dia o povo caminha apenas uma vez e assim durante 6 dias. No 7º dia é diferente. Deem volta na muralha 7 vezes. E na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, as muralhas caíram. Nenhum soldado israelita levantou qualquer tipo de arma, qualquer coisa para derrubar a muralha. Deus foi quem a fez, ou Deus quem realizou este milagre tão maravilhoso e extraordinário. O texto que eu vou ler agora aos irmãos, Ageu capítulo 2, versos 10 a 19, eles nos desafiam a refletir sobre o que o povo fez, estava fazendo, e uma promessa de Deus ao povo. Ageu 2, versos 10 a 19, nós lemos assim: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês.
com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O que o profeta Ageu coloca diante do povo é algo interessante e desafiador. Por um lado, ele está dizendo ao povo: olhem para o passado de vocês. Façam um retrocesso da vida de vocês. Olhem para o presente. Olhem a situação que nós estamos. Mas não se prendam ao passado, não se detenham no presente, mas olhem para o futuro. Você crê que Deus tem poder de mudar a sorte de um povo, de uma nação? Eu estou usando a palavra sorte aqui no sentido lato da palavra. Você crê que Deus tem o poder de mudar a vida de uma nação? Transformar uma nação? Você crê que Deus tem poder de transformar a vida de um pecador? Mudar a sorte de um pecador? Você crê realmente nas promessas de Deus? O que Deus promete, você crê que Ele cumprirá? Você crê que Deus tem poder de mudar a sua vida? Você crê que Deus tem poder de mudar a sorte desta igreja? É um momento para o povo de Israel crucial, inclusive. Voltava do exílio, 70 anos vivendo longe da pátria, retorna para a pátria amada, mas o que vê em Jerusalém? Partes do muro caído, templo no chão, palácios no chão, pobreza, dificuldades. O relato que Neemias recebeu é crucial. Como é que está o povo lá em Jerusalém? Em grande miséria e vergonha. Mas Deus deu ao povo a alegria de voltar para a terra da promessa. Mas o que é que o povo faz? Quando começa a reparação, aliás, a construção do templo, é aquele entusiasmo. Surgiram as primeiras dificuldades, pronto. Alguns entendem que o templo ficou parado 10 anos ali nos alicerces, outros acham que foi 20 anos. Independentemente do tempo parado, foi o tempo para o povo esquecer-se de Deus e das promessas de Deus. Mas eu quero ressaltar primeiramente aqui que Deus, antes de falar ao povo, eu vou mudar a vida de vocês, a sorte de vocês, Deus mexe num ponto crucial, a santidade do povo. Mas por quê? O que tem a ver a santidade com Deus mudar a sorte do povo? Será que Deus não tem poder de mudar a sorte do povo, independentemente do momento do povo? Mas a chamada ao povo à santidade é para trazer à lembrança um atributo de Deus maravilhoso: Deus é santo. E importa que todo aquele que adora ao Senhor seja santo. O trecho que nós lemos em conjunto, o trecho que nós lemos responsivamente, é interessante que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4 do trecho responsivo, é um contexto que fala da volta de Jesus, mas Paulo exorta o povo à santidade. Esta é a vontade de Deus para convosco, que vos abstenhais da prostituição, que nós sejamos realmente vasos de honra para Deus, santificados para o Senhor. E o argumento que Deus usa é muito interessante: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo.
Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu povo, seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. O atributo da santidade não é exclusivo a Deus, porque Ele nos chama para a santidade. É claro que a nossa santidade não é semelhante à de Deus. Nós somos chamados à santidade, mas vivemos em pecado. Nós somos ainda influenciados pelo pecado. Nós pecamos ainda, mas Deus é santo na sua essência, na sua natureza. Deus não pode pecar porque a sua natureza é santa. Se Deus algum dia pecasse, Ele deixaria de ser Deus. Mas Ele nos chama à santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Então a santidade para nós não é uma coisa opcional, é um dever nosso, é um privilégio nosso, a vida de santidade. Mas não é aquela santidade aparente, não é aquela santidade que as pessoas olham para você e dizem, olha que pessoa santa. Não, é a santidade no coração, é aquela santidade que é operada pelo Espírito Santo, é aquela santidade que é fruto da obra redentora de Cristo em nossa vida. Por isso nós somos chamados à vida de santificação. O profeta Ageu, ele levanta uma pergunta ao povo, especialmente aos sacerdotes. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Mas é interessante que ainda nós aprendemos isto. O Antigo Testamento diz assim, tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar santo. Quando os sacerdotes disseram não, eles estavam afirmando, nós conhecemos a lei, nós sabemos o que a lei de Deus diz. A mesma coisa acontece conosco hoje. Talvez o nosso problema não seja a coisa que nós, por exemplo, a carne que nós poderíamos levar em nossas orlas, mas é o nosso coração, a nossa obediência a Deus, a nossa segurança em Deus. Quando os sacerdotes dizem não, eles compreendem a mensagem. E o princípio apresentado é interessante, a santidade não é algo que é transmitido pessoalmente. Ninguém pode ser santo por outra pessoa. Você não pode ser santo por ninguém em absoluto. É você e Deus. Deus e você. Quando você diz assim, mas alguém me levou a isto, tudo bem. Mas aquela pessoa não é responsável, você é o responsável por pecar, por cair diante de Deus. Quando Davi é acusado por Natã e ouve, você é o homem, Davi imediatamente diz, pequei contra o Senhor. Davi por um tempo ficou como que tranquilo, não havia acontecido nada com ele, e durante quase um ano Davi continuou vivendo normalmente, até que Deus diz a Natã, vá e converse com Davi. E Davi não acusa ninguém, ele não levanta nenhuma defesa em sua parte, ele apenas confessa a Deus, eu pequei contra o Senhor. Nós temos aquela tentativa de nos evadir diante das nossas responsabilidades e nós dizemos, mas eu fiz isto porque alguém me levou a isto, eu fiz assim porque alguém me levou assim. São evasivas nossas e nada mais do que isso, porque na verdade cada um de nós é responsável pelos pecados que cada um de nós comete contra Deus. Você não pode ser santo por ninguém, mas Deus chamou você para viver uma vida de santidade. Mas Ageu levanta uma outra pergunta. Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em algumas dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Novamente, o Antigo Testamento nos diz assim, a respeito da lei cerimonial, quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia, então estará puro.
Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. O que Ageu está dizendo ao povo? Se por um lado ele diz a santidade não é transmitida pessoalmente, ele está dizendo por outro lado a impureza ela é transmitida, a contaminação ela é transmitida. Eu não estou usando máscara agora porque eu estou aqui falando com os irmãos, mas os irmãos todos estão usando máscara. Por quê? Para evitarmos o problema de contágio, evitarmos um risco, e é mais do que justo isto. Mas aplique isso agora na vida espiritual. Nós nos deixamos contagiar pelas impurezas, nós nos deixamos contaminar pelos pecados que nós cometemos e que somos induzidos a cometer. Santidade não é transmitida, mas por outro lado, a impureza ela é transmitida. Por isso é que nós precisamos atentar para esta verdade. Somos chamados a uma vida de santificação, porque Deus é santo. Então Ageu chega a uma conclusão triste, dolorosa. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Eu estava lendo esta passagem e li várias vezes esta passagem e algumas coisas nela me deixaram como que estarrecidos. Ageu está dizendo o que Deus estava dizendo. Ageu não estava dando uma opinião pessoal. Ele não chegou a uma conclusão. É a resposta do Senhor. E olha que resposta dolorida. Tudo o que me oferecem é impuro. Mas e as boas intenções? São apenas boas intenções, não há sinceridade, não há temor, não há fidelidade. Mas Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário, que Ele leva o povo a um momento interessante. No versículo 15 nós lemos assim: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Atentem para a vida de vocês. Olhem para o passado de vocês. E vocês vão lembrar e constatar o seguinte: foi uma vida de insatisfação. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava vida. O profeta está dizendo assim: olhem para trás. Olhem para a vida de vocês. Por isso nós estamos nesta situação. Por isso. Vocês construíram casas, preocuparam-se apenas com vocês, deixaram de lado a minha casa, o meu reino. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Por isso que o profeta diz: olhe para o passado. Mas olhe para o verso 18. E veja quem fez tudo isso na vida do povo. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Eu destruí todo o trabalho de vocês. Não adianta procurar culpados e responsáveis. A tragédia que o povo vivia era a aplicação da justiça de Deus, porque Deus está dizendo: eu fiz isso. Comentei aos irmãos de um livro que eu estou lendo e estou
terminando de ler um livro, Confiando em Deus. E é interessante nós olharmos situações da vida, catástrofes que acontecem na vida, problemas que ocorrem na história da humanidade. Muitas vezes nós queremos justificar, dizendo que alguém fez, realmente alguém fez, mas é uma aplicação do juízo de Deus, da justiça de Deus. Deus está dizendo ao povo o seguinte: fui eu quem levei vocês a essa situação. Mas é interessante Deus dizer o seguinte: mas vocês não se voltaram para mim. Deus está falando ao seu povo, não está falando a pessoas incrédulas. Deus está falando àquelas pessoas que dizem que o amam verdadeiramente, mas que não obedecem aos seus mandamentos. E isso é muito desafiador para nós. Ageu está chamando a atenção para as maldições de Deus, e aqui não tem nada a ver com maldições hereditárias, não. É o juízo de Deus sobre o povo, sobre nós, sobre aqueles que amam a Deus. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. É Moisés dizendo ao povo, quando estava entrando na terra da promessa: eu vou abençoar vocês, mas se vocês não me obedecerem, eu vou trazer maldições sobre vocês. É Deus dizendo: eu vou fazer isto. É muito difícil para nós, às vezes, compreendermos, mas se Deus é amor, por que Ele faz estas coisas? Mas Deus é justiça. Ele nos exorta, Ele nos adverte, Ele nos instrui. Ele nos fala para andarmos e vivermos uma vida em conformidade com a vontade dEle. Aqui não tem nada a ver com salvação, mas são escolhas que nós fazemos. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós desobedecemos a Deus. Ou nós andamos pelas nossas próprias leis, ou nós andamos pela lei de Deus. Mas o problema nosso é que nós somos obstinados, somos teimosos. E nós achamos que não precisamos andar com Deus. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso, tudo que estava acontecendo com o povo era Deus manifestando o seu desagrado para com o povo. Olhem para o passado de vocês e considerem trabalho sem sucesso, insuficiência do que vocês necessitam, alto custo de vida que vocês estão passando. Por que nós não somos fiéis a Deus? Eu estou falando fiéis não apenas em termos de dízimos e ofertas, não. Fiéis a Deus em nosso coração. Fiéis a Deus em nossa obediência ao Senhor. Fiéis a Deus na nossa vida, no dia a dia. Nós dizemos, amamos ao Senhor, mas vivemos nos amando. Nós dizemos, eu quero servir ao Senhor, mas eu vivo me servindo. E eu acho que está tudo bem. Não, não mesmo. Considerem o passado de vocês. Não se prendam nele, mas considerem o passado. E olha onde as ações e atitudes nos trouxeram. Olha o nosso presente. E acima de tudo, olhem para uma coisa. Deus é bom. Porque Ele nos faz promessas maravilhosas, extraordinárias. Apesar de todas as catástrofes naturais enviadas pelo Senhor, apesar de todas as dificuldades que o povo passava, Deus diz ao povo, não houve mudanças na vida de vocês. O meu reino em primeiro lugar. Primeiro eu, depois Deus.
Não se iluda. Deus é amor, mas Deus é justo. Permita-me dizer aos irmãos uma coisa muito pessoal. Nunca quis ser um ministro do Evangelho e não queria. O ano de 1970 foi um ano marcante na minha vida, porque eu deixei o seminário, fiquei fora, me afastei da igreja, não tive problemas de ordem moral, mas a minha vida não satisfazia a Deus. Eu me afastei de Deus e Deus foi pesando a mão dele na minha vida. Deus foi como que me moendo. Eu tive muita luta com Deus, mas muita luta mesmo com Deus. Tive oportunidades de, na época, ser bem-sucedido na minha vida secular. Mas Deus foi fechando todas as portas para mim, até que teve um dia que eu falei: Senhor, eu me rendo a Ti. Não em termos de conversão, eu já era convertido, mas em termos de saber o que Deus queria para a minha vida. Eu não queria para mim o que Deus queria para mim. Mas Deus foi bondoso comigo. Mas eu gosto de pensar nessa ilustração. Deus me triturou para mostrar para mim que Ele é Senhor, eu sou servo. Que Ele é Criador, eu sou criatura. E que apesar de toda a minha rebeldia e obstinação, Ele me amava. Mas o amor dele não o isentou de me disciplinar. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas é duro quando nós somos obstinados. Quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Mas nos versos 18 e 19, Deus diz assim: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Olharam para o passado? Perceberam o presente? Mas agora olhem para o futuro. Porque a partir de hoje, e hoje é tempo, hoje é o momento, hoje é o agora. Não é amanhã e nem daqui a pouco, é a partir de agora. Eu vou abençoar vocês. Olhem para a frente. Arrependam-se dos seus pecados. Dobrem seus joelhos a Deus e peçam perdão a Ele. Eu não acho fácil pedir perdão a Deus. Porque, Senhor, eu cometi um pecado porque o irmão ali me levou a fazer isto. Não. Eu pequei porque eu quis pecar. Ninguém é responsável pelos meus pecados, a não ser eu mesmo. Então Deus diz ao povo: olhem agora para a frente. E eu vou abençoar vocês. Eu vou derramar bênçãos na vida de vocês. Obedeçam ao Senhor. Obedeçam aos mandamentos do Senhor. Arrependam-se das atitudes de que vocês têm tomado. E voltem-se para o Senhor. Porque Deus abençoará vocês. Atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. Olhem para trás novamente. Tragam à lembrança aquele momento histórico na vida de vocês. Deus abençoou vocês trazendo-os de volta da Babilônia. Deus está colocando vocês na terra da promessa. Vocês começaram, primeiramente, construindo um altar, mas agora vocês começaram a construir um templo, mas pararam.
Então, olhem desde esse momento, 10, 20 anos, não importa, mas vocês pararam, vocês esqueceram da minha casa. Mas considerem a partir de hoje. Até hoje, vocês plantaram, mas colheram pouco. Trabalharam muito, mas ganharam pouco. Tudo foi insuficiente para atender às necessidades de vocês. Mas Deus faz uma promessa. Porém, a partir de hoje, eu vou mudar a sorte de vocês. É Deus prometendo. E Deus cumpre suas promessas independente de nós. Ele não precisa de nós para cumprir as suas promessas. Ele é todo-poderoso. Mas é interessante quando nós dispomos o nosso coração para atender à palavra de Deus. As bênçãos são derramadas de uma forma copiosa. E Deus faz uma orientação, dá uma orientação ao povo. Olhem os celeiros de vocês. Vocês têm ali, por exemplo, frutos da videira, da figueira, da romeira, da oliveira? Não. Mas a partir de hoje, vocês terão. É claro, não é uma coisa mágica nem automática. Vocês vão plantar e os frutos virão. Antes o povo não havia ouvido a mensagem de Deus através de Ageu. Agora o povo ouve a mensagem de Deus através de Ageu. O fato de Deus derramar sobre nós suas bênçãos mostra que Ele é bondoso, misericordioso e justo. O fato de Deus perdoar os pecados do povo não significa que as consequências não virão. Elas vêm. O perdão de Deus não nos isenta das consequências. Elas vêm. E elas vêm para o nosso próprio bem. Elas vêm para amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, firmar o nosso amor, nos ensina a obedecer a Deus. Esses momentos que nós estamos vivendo em nosso país têm sido desafiador para nós. O que é que pode acontecer? Cada um fala uma coisa, mas nós, como cristãos, primeiramente, devemos estar seguros nas mãos de Deus. Porque não é apenas no Brasil, no mundo, qualquer coisa que aconteça no mundo, ela está sob a soberania de Deus. Deus é o único soberano. Uma das coisas que mais gosto de ler na experiência de Nabucodonosor é que quando ele volta à sua razão, primeiramente ele não perdeu o seu reino. Os seus conselheiros políticos da época mantiveram o poder do reino seguro, embora Nabucodonosor, durante um período, não pôde governar. Mas quando Nabucodonosor volta à razão, ele não magnifica o seu império, ele glorifica a Deus. E ele diz assim, mais ou menos essas palavras: o teu domínio estende-se de geração a geração. Daniel 4:35. Ele reconhece os reinos terrenos são temporários. Os reinos terrenos, eles vêm e vão, mas o reino do Senhor permanece para sempre, porque o Senhor é eterno. Devemos fazer a nossa parte como cidadãos deste país, sim. Precisamos, sim, lutar pelos nossos direitos como cidadão. Devemos, como cristãos, orar pela nossa pátria, interceder pela nossa pátria, orar pelas autoridades que Deus colocou lá.
Mas, acima de tudo, nós devemos confiar em Deus. Sem medo, sem reservas, sem titubear, porque Deus é Deus. Quando Deus diz ao povo, a partir de hoje, as circunstâncias eram todas negativas. Nada era favorável. Eu já disse aos irmãos em outra oportunidade, Israel era um país agrícola. A economia toda girava em torno da agricultura. Olhe para o celeiro de vocês, tem os frutos da videira, da romeira, da oliveira? Não. Mas hoje, aliás, a partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Trabalhem. Trabalhem. Arem o campo, lancem a semente, trabalhem o campo e no devido tempo, a videira, a romeira, a oliveira darão seus frutos. Deus tem poder de nos abençoar, mas Ele nos abençoa quando somos fiéis a Ele, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós realizamos aquilo que de nós é devido. Não espere alguém fazer a sua parte. Comece você fazendo a sua parte. Deus é santo. E Ele chama os seus filhos à santidade. E a santidade é pessoal. O pecado é contagioso. Deus tem o poder de mudar a sorte de um povo quando o arrependimento é verdadeiro. Quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade em nossa vida. A obediência a Deus e aos seus mandamentos resultam para nós em tempos de colheitas, mas colheitas abundantes. Quando eu digo que Deus não precisa de nós, eu enfatizo isto pensando assim: a graça de Deus é tão maravilhosa porque Deus trouxe o mundo à existência do nada, pelo seu poder. Tente criar alguma coisa que não existe, que não é, e tente trazer isto à existência. Você não pode. Você não tem esse poder. Nós somos pó. Somos barro. Limitados. Deus é Deus. E que privilégio para nós, que privilégio para cada um dos irmãos, das irmãs, ter sido alcançada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz em nossa vida é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Você não queria ser salvo, não. Antes de Deus mudar o seu coração, você não amava a Deus. Você não era exceção. Você não era exceção. Antes de um pecador conhecer a graça de Deus, ele não ama a Deus. Mas quando ele experimenta aquela graça de Deus, que Deus vem e transforma a sua vida de uma forma que você não explica, não consegue entender, mas que você sabe que é verdade, aí você compreende o que é a graça de Deus na sua vida.
o que é o poder de Deus de transformar a vida de um pecador. Eu creio que não há graça maior na nossa vida do que esta, de Deus nos ter amado de uma tal maneira que Ele não isentou o Filho dele de morrer numa cruz por nós. O mundo ri, o mundo zomba, mas houve aquele momento marcante quando Deus disse a Noé: entra na arca. Noé entrou e Deus fechou a porta. Noé não poderia abrir a arca, Deus a fechou. Eu fico imaginando o seguinte: quando a chuva começa a cair torrencialmente, para onde aquelas pessoas próximas da arca foram? Correram para a arca, a coisa mais lógica. Mas a porta da arca estava fechada. O mundo em desespero, Noé dentro da arca com sua família em paz. O mundo ri de Cristo, mas se você estiver dentro da arca, fique tranquilo, fique calmo, porque Deus está cuidando de você dentro da arca, mas também está cuidando daqueles que estão fora da arca, com você dentro da arca, com amor, graça e bondade, com aqueles outros, juízo. Ontem recebemos algumas visitas em casa e a gente estava conversando um pouco e a gente estava falando sobre Mateus 7:21, sentados ali ao redor da mesa ali, conversando, e nós lembramos de Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Alguns dirão ao Senhor: Senhor, mas nós fizemos milagres em Teu nome, nós pregamos a Tua palavra, nós fizemos coisas extraordinárias. Mas Jesus dirá a essas pessoas: mas eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Eu acredito que será o momento mais triste para essas pessoas. Só não é pior porque a eternidade é incomparável sem Deus. Por isso, creia em Deus. E creia que Deus tem poder de mudar a sua vida. Deus tem poder de mudar a sua sorte. Creia que Deus tem poder de mudar a história desta igreja. Mas santifique-se. E busque a santificação. E viva a vida de santificação. E agradeça a Deus. A partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Apegue-se a esta promessa e descanse nela de todo o coração e de toda a firmeza. No próximo domingo, pretendo falar sobre a parte final do profeta Ageu, dos versos 20 a 23. Eu peço aos irmãos, orem para que Deus me dê sabedoria para pregar esta mensagem no próximo domingo.